Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder e nós iremos comentar sobre a prova de Geografia do Barro Branco do último ano, agora 2025, tá certo? Então, a nossa prova trouxe 6 questões com assertivas, 1, 2, 3, conforme nós podemos observar e constatar. Uma prova de nível exigente, não foi uma prova fácil. O que é muito curioso é que tal prova trouxe duas questões versando sobre o meio ambiente, duas questões sobre a característica ambientalista, permeando ali a questão da agricultura, falando sobre a soja, enfim. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal, divulgue o nosso conteúdo, tá bom? Reiterando isso e mais. Se você quer um curso focado e completo para a sua prova do Barro Branco, conheça o Teorema Militar. O link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada, vem estudar com a gente e vamos comentar as nossas questões de geografia. Diz aí a primeira questão. Eu estou fazendo aqui a versão X da prova, eu acho que é a versão 4, tá? Mas não importa, você pega ali a sua prova, veja e confere com os gabaritos, tá certo? Minha prova que trata desse assunto é para os gabaritos X, coincide com o que eu comentei aqui? Sim. E aí você avança na correção, tá certo? Vamos lá. Questão 15. Segundo Oliva, a principal expressão do chamado estado de bem-estar social, tá certo? Vamos lá observar. É uma forma que combina, nem sempre na mesma dose, elementos de controle e planejamento econômico com investimentos na área social, certo? Ele quer aí que nós assinalemos o que consiste, tá certo? Nessa ideia de estado de bem-estar social. 1. Garantir o clientelismo político para a manutenção de grupos oportunistas no poder, isso é falso. Tá? Falso, falso, falso. Por quê? O clientelismo faz com que políticos desenvolvam políticas públicas, mas ao mesmo tempo busca manter aquela população na condição de pobreza e utiliza aquela população na condição de pobreza como curral eleitoral. Tá certo? Então é falsa a assertiva número 1. Tudo bem? Então essa assertiva aqui é falsa. Um exemplo concreto, a ideia do Bolsa Família. É uma política pública muito importante que tira certamente muita gente da pobreza, mas muitas vezes um programa social dessa natureza é sequestrado por certos grupos políticos para manter a população na pobreza. Por quê? Se a população sair da pobreza, esse grupo político, muitas vezes, pode deixar de votar naquele partido político. E muitas vezes você tem o interesse de certos grupos, políticos manterem a população na condição de pobreza de maneira clientelista para perpetuar-se no poder. É disso que a assertiva está tratando. É uma questão que poderia, inclusive, ser abordada na questão de sociologia. Vendo a 2 aqui, ó. Desenvolver sistema de previdência que protejam trabalhadores acidentados em serviço de desempregados em serviço e desempregados sem justa causa, verdadeiro. A ideia da previdência social, fundamental, importante. É o estado de bem-estar social. O estado interferindo na economia. Tá? 3. Permitir que os trabalhadores aposentados possam continuar consumindo, mesmo após a idade avançada e saúde precária, verdadeiro. Tá certo? Então seria verdadeiro a alternativa tanto 1 quanto a 2. Assertivas 1 e 2, gabarito D de diamante na questão número 15. Tá certo? Avançando, questão 16. A soja, falando sobre a soja, principal commodity agrícola do Brasil, voltada à exportação, avançou para o cerrado, tudo bem? Cerrado nós bem chamamos e conhecemos como hotspot, tá certo? O avanço da soja em direção ao cerrado, importante, tudo bem? No caso aí, a soja, no cerrado, os impactos ambientais. Hoje, a soja avançando na direção da floresta amazônica, o arco de desmatamento, perda de biodiversidade, enfim, vejamos, ó. Sobre o processo descrito acima, sem ler o texto, mas já explicando conforme o que eu fui comentando, vejamos aí, ó, assertiva 1. Propicia o aumento da taxa de desmatamento, configurando uma perda para a conservação da biodiversidade. Verdadeiro, né, gente? Verdadeira, assertiva 1. 2. Caracteriza-se pelo uso intensivo de agrotóxicos, causando contaminação de recursos hídricos, verdadeiro, tá? E 3, apresenta utilização intensiva de tecnologia buscando aumento de produtividade, como o uso de sementes transgênicas, verdadeiro. Então nós temos o agronegócio fortemente ligado à produção da soja, da agricultura. Por quê? Você tem o uso de insumos agrícolas, agrotóxicos, por exemplo, tá certo? Fertilizantes, tudo bem? As sementes modificadas geneticamente, perfeito? Então, verdadeira, a assertiva 2 e 3 que trata desse assunto. E claro, o desmatamento, o avanço da produção agrícola sobre a vegetação do cerrado e a perda de biodiversidade do cerrado, enfim, seria a verdadeira assertiva 1, de modo que o gabarito E de escola. Questão 17.
O Programa das Nações Unidas trata aí que o Brasil teve uma melhoria no seu IDH, tá certo? Então, o IDH do Brasil melhorou algumas posições, tá? O IDH basicamente avalia o índice de desenvolvimento humano considerando 3 fatores. É o caso de saúde, educação e também, além da saúde e da educação, o quanto nós temos também acesso à saúde, acesso à educação e à renda, tá? Então diz respeito ao elemento da economia, ao elemento da saúde, perfeito, e também não só economia e saúde, e também a educação. Tá certo? Sobre IDH, ele quer que nós assinalemos. Vejamos, avalia aspectos relacionados aos indicadores econômicos, como o produto per capita, que é a renda, desconsiderando parâmetros sociais. Pessoal, isso daqui é totalmente falso, tá? Porque considera-se sim parâmetros sociais, tem o menor cabimento, alternativa 1. Assertiva 1. 2. Orienta políticas públicas que visam o desenvolvimento econômico, a alocação de recursos em infraestrutura, saúde e educação. Verdadeiro. Tá certo? Porque o IDH tratando de questões econômicas, tá? E também de saúde, educação, a assertiva 2 é verdadeira, tá certo? A assertiva 2 é verdadeira. Tudo bom? 3. Apresenta uma variação entre 0 e 1 e os que têm, né, o IDH próximo de 1 são desenvolvidos. Verdadeiro também. No caso, é questão clássica, tudo bem? Conceitual sobre o IDH. Verdadeira seriam as assertivas 2 e também a assertiva número 3. Gabarito aqui, portanto, D de diamante. Perfeito? Próxima questão, 18. A qualidade ambiental, né? Tá falando sobre a qualidade ambiental. Deve ser encarada não só como somatório das qualidades de cada um dos componentes do meio, mas como condição essencialmente ligada à qualidade de vida das populações, né? Vejamos aí. Ele quer o verdadeiro, né? Está relacionado à condição geral do ambiente no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos seres vivos que o habitam. Verdadeiro, a assertiva de número 1, tá? Verdadeiro, a assertiva de número 1. 2. Engloba uma série de fatores, como a pureza do ar, da água, riqueza biológica e utilização dos recursos naturais, verdadeiro também, né? Certo? 3. Compromete a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades de extração de recursos naturais, verdadeiro, tudo bem? Então, a qualidade do ambiente, a qualidade ambiental, ela pode comprometer a geração futura. Tá certo? Por quê? Essa questão gerou algumas discussões, tá certo? Porque muitos falaram, professor, mas e essa assertiva 3? Porque quando você tem, compromete a capacidade das gerações futuras, a qualidade ambiental, se ela for desqualificada, se você tiver um impacto ambiental gerando ali, sei lá, radiação no meio ambiente, isso pode comprometer a capacidade de o meio ambiente, a água, por exemplo, suprir as gerações futuras. Um outro exemplo, se você tiver radiação nuclear na região, isso compromete o ambiente. Se você tiver o rio, tá certo, sendo destruído, isso compromete a geração futura no recurso natural, verdadeiro, tá certo? Então seria 1, 2 e 3. Essas 3 são verdadeiras, acabou. Vamos adiante, tá? Questão 19. Distrito da cidade de São Paulo, o texto vai falar que regiões onde vivem populações pretas, negras, né, o termo oficial do IBGE é preto, mas o texto fala em negros, enfim, fala que as regiões onde há alagamento, inundação e deslizamento nos últimos 10 anos são regiões onde habita a maior parte da população negra. Fala disso. Vamos aí ver o texto, ó. A assertiva 1. Os locais pesquisados apresentam a maior violência policial, presença de grupos armados e atuação de facção criminosa. Isso é falso, porque o texto não trata sobre isso. A questão anterior, a 18, ela é conceitual, tá certo? Essa daqui é mais interpretativa. Tudo bem? Alguém até poderia dizer, não, mas conceitualmente nós sabemos, segundo certos estudos, que nas regiões mais simples e humildes, onde habita parte da população negra, você tem maior violência policial. Ok, mas a questão não versa sobre este tema. No caso, o texto, diferente da anterior, da 18, que é uma questão muito mais abrangente, é uma questão mais conceitual sobre a importância da qualidade ambiental, tá certo? 2. Os bairros com maior população negra apresentam uma qualidade de vida inferior e concentram um número maior de desastres, é o que fala justamente o texto, né, gente? 3. A situação de racismo ambiental dessas áreas se manifesta por meio da desproporcionalidade na exposição a impactos ambientais negativos. Verdadeiro.
Tá? Então, quando você vê a discussão de que não, as populações negras habitam regiões mais pobres, mais sujeitas a certos problemas ambientais, e por isso nós estamos diante do que se chama de racismo ambiental. Este conceito foi amplamente aí, trazido no texto da nossa questão, por isso que seriam verdadeiras a 2 e a 3, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Perfeito? Próxima questão. 20. A lotação de um policial no batalhão localizado em sua residência, tal. Lembrei. Essa questão fala sobre um policial que vive num espaço X e ele teria que trabalhar no espaço Y, não é? Ele percorreria uma distância de 114 quilômetros, tudo bem? Para ir para o trabalho e depois voltar. Né? Vamos pensar um exemplo, tipo, ele mora na Baixada Santista e tem que trabalhar em São Paulo. Ele mora em, sei lá, em Sorocaba ou em Campinas e tem que trabalhar em São Paulo. Essa é a ideia. Tá? Ou mora em São José, tem que trabalhar em São Paulo, São José dos Campos, só para a gente entender a ideia, tudo bem? Aí, esse fluxo migratório, tá? Que a população sai de dia para o trabalho e volta à noite, é um fluxo migratório chamado de migração pendular. Migração pendular. Portanto, caso essa situação não fosse alterada, o servidor público realizaria diariamente um movimento de deslocamento denominado de pendularidade, que é a migração pendular. Perfeito? Migração pendular. Tá? A alternativa A fala em êxodo urbano, tá certo? Que seria a saída da cidade para o campo. Tá? Êxodo urbano, fuga do urbano, não é essa. A C fala em transumância. A transumância é um tipo de migração ligada a alguma questão ambiental. Você tem, sei lá, seca que ocorre em certa região de tempos em tempos. Então a população sai dali e depois volta. Né? Ou chuvas torrenciais, como nas monções da Ásia. Então, falsa C. Ou mesmo a transumância é ligada à produção agrícola. A colheita da produção agrícola no interior. Né? A população sai do interior, do Nordeste, do Sertão, do Agreste para o litoral, colhe o produto agrícola, depois volta para suas regiões de origem. A migração transumância tem uma sazonalidade, uma temporalidade específica. Tá? Não é apenas uma peregrinação nem um turismo, conforme fala a alternativa, né, D e E. Por isso, a alternativa B de Bosque aqui na questão de número 20. Aliás, né? Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal, divulgue o nosso conteúdo das pessoas que estudam para os concursos militares, para os concursos como um todo, e conheça o nosso curso Teorema Militar. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.